aquela crítica de que se todas as relações são relação de poder, então a gente perde a especificidade da relação de poder. E perdendo a especificidade da relação de poder é mais difícil de não só localizar, como construir estratégias que sejam eficientes para a transformação social. Porque no fundo, o marxismo é uma arma de transformação, né? E com Foucault, não é como se isso estivesse explícito, que se trata de uma arma de transformação. Talvez não tenham gasto tanto tempo construindo teses, livros e tentativas de prever revoluções utilizando Foucault, mas com Marx fizeram bastante, e com Marx já saíram revoluções também marxistas, né? A história já mostrou que você tem ali uma arma poderosíssima, você pode estudar essas revoluções, estudar como elas aconteceram, é um material bem mais rico para poder propor, né, uma visão de transformação, de revolução, do que um material que seria... É que isso nem existe, né? Tipo, a revolução Foucaultiana, isso nem existe, né? Mas é mais rico do que um material que nem mesmo existe, de algo que não existe, que seria uma revolução Foucaultiana, por exemplo, né? Então eu acho que isso essa crítica em relação ao poder, eu imagino que ela é bem, bem poderosa, assim. Acho que ela não é trivial, não. A crítica e a analítica do poder do Foucault, eu acho que você consegue entender muitas vezes várias mecânicas econômicas que estão por trás da configuração, por exemplo, da sexualidade, da configuração da ideia de delinquência. Quer dizer, existe ali sempre uma questão que é de, por exemplo, no Vigiar e Punir, a ideia de você tornar aqueles corpos dóceis, aqueles corpos produtivos, e você organiza mecânicas de disciplina para gerenciar os corpos, porque aqueles corpos, aquelas pessoas, elas estão se aglomerando em cidades agora, elas estão trabalhando em fábricas. Quer dizer, existe todo um esforço de gerenciamento local e que depois o próprio Estado vai tentar absorver esse esforço de gerenciamento, não para, enfim, diagnosticar pequenos problemas, mas para fazer grandes regulamentos, né? O Estado vai também absorver isso, e no final das contas nós estamos falando de uma sociedade capitalista. Estamos falando de movimentos que aconteceram em razão do capitalismo. Né? Perfeito. Tem uma outra sobre a ideologia também, né? É uma crítica. Desconsiderar a noção de ideologia seria também desconsiderar uma ferramenta para explicar a realidade e explicar a dominação, né? Eu acho que isso também não é trivial. A crítica que se tem sobre a desconsideração da ideologia, né? E o entendimento de que o discurso explicaria o mundo, mas não um mundo que teria uma verdade, né? Mas sim um mundo que seria sempre aquilo que é possível de ser observado através através das lentes que o discurso entrega. Eu acho que isso também é relevante, acredito que também não seja trivial. O Paulo termina: os meus professores marxistas não gostam do Foucault, logo eu queria entender essa polêmica. Eu não sei dizer o porquê de não gostar, sim, porque tirando o fato de que tem aí uma coisa de uma rinha meio imbecil a respeito de pós-modernidade e tudo mais, tirando isso, as críticas dos marxistas ao Foucault são muito boas, e as críticas do Foucault ao marxismo também são muito boas. A respeito de uma certa teleologia que faria parte, a respeito o papel da ideologia dentro do marxismo humanista, né, de um véu que cobre a realidade. Para o Foucault isso não faria sentido, dali nasce uma análise nova, da minha opinião, bem mais interessante. Então eu acho que a conversa entre Marx, Foucault, marxistas, Foucaultianos, é na verdade uma conversa muito boa, porque no fundo você vai encontrar um monte de Foucaultiano, aliás, que desejaria numa boa ver uma revolução acontecendo. Eu acho que é um debate super profícuo, super legal.
Eu acho também, eu acho que é um pouco aquilo que a gente falou no começo também, né? Os sentidos dos saberes, eles se fazem no acaso da luta, né? Eu acho que você ter uma analítica do poder, enfim, em várias minúcias, como a do Foucault, em nada, enfim, desagrega a você ter uma analítica do poder capitalista do Marx. Talvez a visão de saber e poder entregasse o Marx como uma ferramenta para o presente, né? Uma ferramenta para o presente, não como uma ferramenta universal, com explicações universais, né? Eu imagino que assim, grosso modo, claro, sempre grosso modo, porque eu acho que isso que eu estou falando é tema de tese, né? De alguém que vai fazer uma tese, né? Ou seja, pegar a malha saber e poder e entender o marxismo dentro dessa malha e entender ele como uma ferramenta útil a ser utilizada eficientemente para um objetivo proposto, né? Mas assim, eu acho que observando desse jeito, talvez seja um caminho confortável e produtivo de se ver a relação entre Foucault e marxismo e de talvez tirar coisas boas disso, né? Conseguir fazer ali uma coisa legal.